Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas do programa Se Liga na Educação, nosso encontro diário com os professores. Hoje você assistiu ao conteúdo sobre o novo ensino médio e, para esclarecer as suas dúvidas, teremos a participação de 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo os professores Diane Amaral e Elisa Moreira. Conosco também as intérpretes Carla Rosa e Vânia Moreira, que você vê aí na tela. Bom, então é isso. Antes da gente começar, eu quero lembrar a você a dinâmica dos nossos encontros neste mês de fevereiro. Essa dinâmica está diferente. Nós estamos iniciando o ano letivo com conteúdos pedagógicos inéditos para docentes e estudantes. Por isso, quem formulou as questões que vamos resolver aqui foram os próprios professores. Afinal, eles já sabem as dúvidas mais comuns e principalmente os pontos que devem ser reforçados em cada conteúdo abordado. E para isso, vamos começar então relembrando os temas que foram assistidos hoje. Começo com o professor Diane. Tudo bom, professor? Tudo bem e você, Fabrício? Tudo jóia. Qual que foi seu tema? A escola e o sentimento de pertencimento. Ok. Professora Ziza, tudo bom? Tudo bem, Fabrício. Você? Olá, Diane. Olá. Tudo bem? Beleza. E os seus temas? O tema foi o protagonismo juvenil. Ok, então vamos começar com as perguntas? Começo com pergunta para o professor Diane. Professor, o que significa sentimento de pertencimento? Bom, como trabalhado na aula, o sentimento de pertencimento é algo que se constrói, né? Ele não é um sentimento que ele vem do nada ou da noite para o dia, ele acontece. E é uma relação que esse processo de construção, ele se dá na relação entre cada um de nós e o espaço que, no caso aqui, de acordo com o tema da aula, estamos falando da escola, né? É importante destacarmos a importância do entendimento. Então, é preciso que você, estudante, entenda, né, essa questão do pertencimento escolar, de se sentir parte, de se sentir integrante àquela escola, né? Então, você precisa, antes de desenvolver esse sentimento de pertencimento, claro que muitos de vocês já têm esse sentimento de pertencimento com a sua escola, é muito importante que você entenda esse processo. Ele aumenta, ele diminui, ele melhora, né? E ele facilita muito a sua vida na escola. Outro ponto destacado na aula é que nós todos, nós docentes e você, estudante, nós tivemos oportunidade de vivenciar experiências fora da escola a partir da pandemia, né? Então, nós fomos, de certa forma, obrigados a nos distanciar fisicamente do ambiente escolar. Então, você tem aí, estudante, material suficiente, né, em suas memórias, em suas vivências, para poder avaliar a importância desse sentimento de pertencimento, desse fazer parte da escola, sim, professora, e desse distanciamento, né? Como que muda a relação com a escola, não sendo uma relação mais física, como é o de costume, certo? Certo. Professora Ziza agora. Qual a relação do estudante do novo ensino médio com o protagonismo juvenil? Estudante, essa é uma pergunta que pensei da seguinte forma. O novo ensino médio, ele convida para o protagonismo juvenil. A partir do momento que nós somos convidados a pensarmos projetos, itinerários formativos, nós estamos pensando o ensino médio no sentido mais prático. E como que a gente vai fazer com que essas ideias práticas se concretizem em coisas de vivência, de fato, que sejam significativas? Nós temos que tomar essas atitudes, nós temos que contribuir com o nosso olhar, com as nossas vivências, e tomar mesmo atitudes com relação à liderança, ou então ter um bom convívio em grupo e reconhecer também essa diversidade que está ao nosso redor. Com certeza. Professor Diane, qual é a melhor definição de escola? Bom, além da aprendizagem de conhecimento, né, é também função da escola desenvolver habilidades para socializar você, estudante. Então, quando se pensa em escola, normalmente vem-se em mente só conhecimento, só conteúdo, né, só presença, matéria, atividade avaliativa e etc. Mas o papel da escola vai muito além disso, né?
socializar um indivíduo é um papel de longo tempo, né, que demanda aí pertencimento escolar para facilitar o processo e, então, esse desenvolvimento de habilidades para se socializar é também papel da escola, além do conhecimento. Uma questão também que a gente pode pensar, né, Giane, quando a gente tem as nossas memórias na escola, são esses momentos de festivais, de apresentação de trabalho. Então, a nossa memória, o nosso sentimento de pertencimento é construído nessas vivências que saem da linearidade. Na verdade, esse misto de emoções que se vive no ambiente escolar, né, de apreensão por uma atividade avaliativa, sim, né, sim. Da emoção do encontro com os colegas, um momento de festividade, né, todos esses momentos eles vão compor esse possível sentimento de pertencimento, né? Então, muitas vezes o estudante fica se perguntando, mas eu não tenho sentimento de pertencimento. Você tem sim, você tem bons momentos a recordar e, como você disse, professora, a levar para frente. Então, a socialização por parte da escola, né, tá nisso aí, né, nessas trocas de sentimentos, de tristeza, de alegria, nessa divisão desse espaço em comum, né? E várias habilidades socioemocionais são desenvolvidas nesse contexto, que é essa semana que vocês estão trabalhando isso aí, né? Eu me atrevo a dizer que todos nós, né, que já passamos pela escola, até pela faculdade, mas a gente cultiva sempre aquela lembrança gostosa dos tempos de escola, né? Com certeza. É porque essa convivência, esse ambiente escolar, ele é único, né? Por melhor que você tenha um ambiente familiar, o ambiente escolar, ele é único, né? Então fala assim, nossa professor, mas o senhor leciona até hoje? Sim, eu amo o que eu faço, eu amo o espaço escolar, né? Então, o ambiente escolar é único. Com certeza. Bom, professora Ziza, sendo adolescente, como posso despertar o protagonismo em mim? Então, na aula, nós podemos ver que o protagonismo ele pode acontecer em diferentes escalas. Você pode perceber o protagonismo a partir do momento que você começa a valorizar as suas características, a buscar habilidades para você valorizar em si e, ao mesmo tempo, habilidades para você tentar desenvolver também. E, a partir disso, você começar a perceber no seu microespaço, né, na sua casa, na sua sala de aula, você começar a ampliar quanto que você pode interferir, quanto você pode contribuir para mais liberdades, passar mais conhecimento para frente, produzir ideias, propor soluções para situações pequenas a grandes do dia a dia, né? E até mesmo o protagonismo juvenil na escala global, com as redes sociais, no mundo globalizado, as nossas possibilidades estão cada vez maiores, né? Com certeza. Professor Gianni, como adquirir esse sentimento de pertencimento escolar? Eu vou convidar você, estudante, a focar na questão da expectativa. A expectativa é muito importante para se desenvolver o sentimento de pertencimento escolar. A expectativa de uma boa relação com seus professores, com seus pares, ou seja, seus colegas de sala ou mesmo colega de escola, com toda a comunidade escolar, né? Então, o sentimento de pertencimento, ele não acontece, por exemplo, só com um conteúdo, com uma aula, né? Com um profissional da educação. O sentimento de pertencimento com a escola, ele é algo mais abrangente e ele abarca todo, como eu já disse na questão anterior, todo esse universo escolar que é único, né? Então, a expectativa é muito positiva, né, professora, para se desenvolver esse sentimento de pertencimento com a escola. Bom, professora Ziza, ser protagonista quer dizer ser um bom líder? Pois é, protagonismo coloca a ideia de que nós tomamos um conhecimento da nossa potencialidade, né? Nós somos ativos na nossa vivência. A partir do momento que a gente pensa o protagonismo, não quer dizer um líder. O líder pode ser uma característica desse protagonismo, mas é você saber conviver com diferentes opiniões, é você trazer suas ideias, você contribuir com questões,
reconhecer que às vezes a sua ideia ou a sua participação não vai ser como você imaginou, teve expectativa, e ter o entendimento de que em outras oportunidades você vai poder participar. São pessoas que elas entendem que o convívio em sociedade, ele é complementar, né? Então, não necessariamente um líder. Agora, professor Gianni, o que as competências socioemocionais, autoconfiança, confiança e iniciativa social têm a ver com o sentimento de pertencimento? Bom, então vamos lá. A autoconfiança é uma competência relacionada, que vocês tiveram aí a orientação, né? Os conceitos sobre as 5 macrocompetências socioemocionais. Então vamos por parte. A autoconfiança é uma competência relacionada à macrocompetência resiliência emocional. A confiança é uma competência relacionada à macrocompetência amabilidade. E a iniciativa social é uma competência relacionada à macrocompetência engajamento com os outros. Então, na verdade, autoconfiança, confiança e iniciativa social compõem, né, essas competências relacionadas a essas 3 macrocompetências que eu citei e que são de suma importância para o seu desenvolvimento socioemocional. Ok. Professora Ziza, eu não tenho nenhum grande sonho. Por que me inspirar em pessoas como Rebeca Andrade, por exemplo? Pois é, quando eu coloquei, por exemplo, a Rebeca Andrade, é realmente um sonho pensado desde pequenininha, né? Ela percebeu que ela tinha aptidão para atividade com a sua inteligência motora, né? Ela correu atrás e ela treinou bastante, ela aprendeu com pessoas capacitadas. Mas aí, quando eu coloquei no slide para vocês, por exemplo, a superação de desafios e chegar no ouro e na prata nesses jogos competitivos de 2021, nós vemos que é uma inspiração, é entender que existe muito processo, existe um preparo mental, esse preparo físico, essa resiliência, essa continuidade de um planejamento. Até mesmo quando ela teve fratura, ela não deixou de participar das Olimpíadas. Em seguida, ela conseguiu superar e aí alcançar o seu grande sonho. Existiram pessoas torcendo, né? Nós torcemos por ela e outros atletas apoiaram ela. Se a gente pensa sonhos enormes como esse de Rebeca Andrade, nós também podemos possibilitar sonhos para nós também, que na nossa escala, né? Pequenas realizações, pequenas superações. Ah, professora Ziza, eu sou uma estudante muito tímida, como que eu vou fazer apresentação de trabalho? Pense na sua característica como uma coisa temporária e a partir disso você aos poucos se desafiar, treinar olhando no espelho, é você observar pessoas e também tentar alcançar os seus objetivos. Então, tudo é uma questão de processo e a Rebeca Andrade é uma prova disso. Se permitir, né, professora? Com certeza. Uma das provas, dentre as muitas, né, que a gente tem conhecimento pela mídia e fora as que a gente não tem também, né? A vida o tempo todo é feita de muitos desafios, né? De autossuperação, né, professora? Com certeza. Bom, professor Gianni, voltando ao assunto da pergunta anterior, explique. Autoconfiança é uma competência relacionada à macrocompetência, resiliência emocional. Sim. Resiliência emocional é gostar de si e reconhecer você como importante, como único. É reconhecer as suas emoções e as emoções dos outros, né? Então, para que você tenha autoconfiança, é muito importante que você se reconheça, que você olhe para você, que você respeite os seus sentimentos e também entenda que o outro também tem sentimentos. Porque que muitas das vezes nós temos problemas, vamos dizer assim, de convivência, de relacionamento, né? Muitas das vezes, essas competências socioemocionais que estão sendo trazidas, foram trazidas para vocês nesse início desse ano de 2022, elas vieram exatamente para aflorar essas questões, né? Então, é muito importante se conhecer, se respeitar, respeitar o outro, se valorizar, valorizar o outro. A resiliência é isso, né?
eu sou resiliente. Quem é resiliente? É aquele que aceita tudo? Não. Resiliente é aquele que entende, né? Se entende e entende o outro. Se aceita e aceita o outro. E então, autoconfiança, como que eu vou ter confiança em mim se eu não me entendo? Se eu não me aceito? Se eu não me vejo, né? Então, se eu não gosto de mim, eu dificilmente gostarei do outro, né? Com certeza. Bom, professora Ziza, eu não tenho nenhum talento aparente. Essa proposta de protagonismo não seria algo mais compatível com pessoas mais talentosas? Isso vai ao encontro que nós estamos conversando com o professor Diane, né? A questão de que a ideia de talento é como se fosse uma ideia de um destaque, né? Aquela pessoa que nasceu para aquilo. Não existe disso para todo mundo com esse talento, né? Nós todos desenvolvemos essas competências, nós desenvolvemos essas habilidades. A gente desenvolve olhar para as possibilidades e é muito importante essa questão dessa autoestima, essa questão de você cuidar do outro, é você pensar sempre como as questões como processos, né? A gente acaba repetindo muito essa ideia, mas é porque quando a gente vê uma pessoa que já chegou no seu destino, né, no seu sucesso, a gente vê discurso do Oscar, discurso dos atletas, eles trazem muito mais do que a gente vê, que é o resultado. Até a gente chegar no resultado e esse resultado ter um destaque, é uma questão daquela situação. Mas e o tempo todo nós estamos tendo essas conquistas. Então, diminuir essa visão de que está distante de você. Do contrário, é muito possível para todos nós. E também aquela questão que eu falei, professora, sobre a expectativa, né? Você tem que desenvolver a expectativa e tem que ter expectativa. Eu quero conseguir também. Eu também quero conseguir ganhar, eu quero ser campeão. Se você não tiver essa expectativa, você vai partir de onde, né? E tem espaço para todo mundo, né, gente? Tem espaço para todo mundo. Professor Diane, agora explica. Confiança é uma competência relacionada à macrocompetência amabilidade. Olha, a amabilidade no ambiente escolar, ela está relacionada diretamente ao bem-estar de todos. Então, para que eu desenvolva um sentimento de amabilidade no ambiente escolar, eu tenho que ter essa preocupação com os pares, né? E a confiança, ela só vai existir a partir do momento que você demonstrar essa amabilidade e também sentir essa amabilidade do ambiente. Porque como a gente falou do sentimento de pertencimento, que ele não nasce do dia para a noite e que ele é uma construção que está baseada na relação entre cada um de nós e o ambiente, o espaço, né? Então, se eu tenho um espaço onde existe amabilidade, provavelmente eu desenvolverei confiança. Porque se eu não sentir amabilidade, se eu não me sentir acolhido naquele espaço, eu jamais desenvolverei a confiança para com aquele espaço, para com os pares daquele espaço. E aí a gente fala da sua relação estudante com os professores, os seus colegas de sala, colegas de escola, toda a comunidade escolar e esse universo escolar, certo? Até mesmo com os alunos, né? Quando eu entro em sala de aula, eu gosto muito de falar com os meus alunos de a gente não julgar o outro, porque a gente dá margem para que o outro nos limite apenas àquele rótulo. Então, a gente pensar sempre o espaço de convívio como um espaço para oportunidades para todos, né? E a gente não enquadrar as pessoas, pois nós estamos em mudança o tempo todo. Existe uma questão muito certa nessas questões emocionais que chama-se intencionalidade, né? Então, a partir do momento que você, estudante, tem a intenção de ter um ambiente escolar agradável, de se identificar, de ter o sentimento de pertencimento com a sua escola, você vai conseguir, sim, desenvolver esse sentimento de pertencimento com a sua escola. Então, essa intencionalidade, que eu até há pouco falei o tempo inteiro sobre usando expectativa, mas a intencionalidade, ela é muito forte, né?
Então, eu tenho a intenção de ter um ambiente escolar muito favorável a mim, onde eu confie nas pessoas, onde as pessoas confiem em mim. Então, isso é muito importante e enriquecedor, né? Agora, para a gente encerrar, professor, pode até ser mais sucinto. Dessa vez é para explicar iniciativa social como uma competência relacionada à macrocompetência, engajamento com os outros. Engajamento com os outros, estudante, é você se relacionar, né? Então, iniciativa social, muitas das vezes você não toma iniciativa, você não fala, você não se manifesta, você não se apresenta. Então, como que será esse engajamento seu com os outros? Ah, mas eu não consigo. Mas aí vem dois ingredientes que já falamos aqui: intencionalidade e expectativa. Ok, bom, hora do intervalo. No próximo bloco, a gente vai receber os professores Paulo Vinícius e Douglas Soares. E eu agradeço, professor Diane Ziza, por esse bate-papo enriquecedor, né? Muito obrigada. Bom, pessoal, Tira Dúvidas volta daqui a pouquinho. Até já! Olá pessoal, 18 de fevereiro é Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, uma doença séria que afeta muita gente e que infelizmente cresceu durante a pandemia. E esse é o tema do Brasil das Gerais desta sexta, à 13h. E a gente espera você. Mais me encanta em Caeté é o potencial humano, as pessoas, a gente que ocupa esse lugar. O que eu quero ver de Caeté na Rede Minas é o potencial cultural e artístico que nós temos aqui. Diversos sotaques em um só lugar. Rede Minas, seu lugar, seu mundo. Com o período de fortes chuvas em Minas Gerais, milhares de famílias estão desabrigadas e desalojadas, precisando da nossa ajuda. Se você pode ajudar, doe alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, higiene pessoal, kit dormitório e água mineral. As doações podem ser feitas nos batalhões do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e bases de segurança. Uai, Araçuaí é terra boa demais. Quem vem aqui a primeira vez se encanta com tudo. Tem o rio, tem a Chapada do Lagoão, que dá muito piqui. Tem o mercado, que é o melhor da região, manga, fruta. Tem a festa do Rosário, os tambozeiros. Para mim, Araçuaí é a cidade mais bonita do Vale. No Cinematógrafo dessa semana, a gente fala um pouco sobre o cinema chinês contemporâneo. Estamos de volta com o Tira Dúvidas sobre o novo ensino médio, agora com os professores Douglas Soares e Paulo Vinícius. Bom, então vamos saber quais foram os temas hoje? Professor Douglas, tudo bem? Tudo bem, Fabrício. O tema de hoje nossas aulas foi sobre o Enem, especificamente sobre a teoria da resposta ao item, o famoso TRI.
Ok, professor Paulo, tá joia? Oi, Fabrício. A aula de hoje foi sobre diversidade e inclusão, uma aula do novo ensino médio. Ok, então vamos às perguntas. Professor Douglas começa. As notas mínima e máxima do estudante do novo ensino médio são sempre 0 e 1000 em qualquer área do conhecimento? Então vamos lá, né? Nós já até falamos sobre isso na aula de hoje, mas vamos retomar aqui. Em 4 áreas de conhecimento, que são aquelas matemática, ciência da natureza, linguagens, né? E ciências humanas, essas 4, não necessariamente você vai ter uma nota 0 ou 1000. Você sempre vai ter uma nota acima de 0 e pode ser que você atinja até mais de 1000. Teve um caso que aconteceu de um aluno obter uma nota maior que 1000 devidamente por causa do TRI, né? A teoria da resposta ao item. Então ele vai levando em consideração as suas respostas e pode ser que você ultrapasse. A única área do conhecimento que é específica é a redação, né? Não podemos dizer área do conhecimento, mas a redação, sim, ela vai de 0 a 1000. Você não ultrapassa 1000, né? E pode alcançar o 0, né? Se você for um absurdo de fazer uma redação, né? Mas eu acredito que não tenhamos tido ainda essa nota 0. Mas somente nesse caso. Nos demais casos pode ultrapassar e nunca pode ser o 0. Beleza. Professor Paulo, o que é etnocentrismo? Então, o etnocentrismo é um conceito que é até mesmo usado em disciplinas como sociologia, antropologia, onde alguém ou um grupo coloca suas características étnicas, características culturais como superiores em relação aos outros grupos. E a partir daí, ele vai começar a julgar quem não pertence a esse grupo. Então, o olhar etnocêntrico, eu vou olhar para as pessoas ou então para os grupos diferentes do meu como inferiores, pois se tiver, somente será superior ou adequado se tiver as minhas características pessoais ou as características do meu grupo. Ok. Professor Douglas, é melhor chutar ou deixar uma questão em branco? Essa é uma questão bem relevante, né, e que os alunos às vezes têm essa dúvida. Já que tem o TRI, professor, você falou que, né, se eu chuto, o sistema vai identificar meu chute, não é isso? Então é melhor chutar ou deixar em branco? Então a resposta é a seguinte: eu prefiro chutar. Por mais que você vai ter uma nota, sua nota pode reduzir, vamos dizer assim, mas essa questão, esse item, né, quando nós trabalhamos no TRI, é um item, não uma questão em si. Este item, por mais que você chute e erre, você vai ter uma nota 0. Você errou, lógico. Mas se você ter o chute e acertar essa questão, mesmo que a sua proficiência, ou seja, sua capacidade de fazer a questão esteja abaixo, ele vai te dar uma nota que não vai ser 0, vai ser um pouquinho acima do 0. Então é preferível que você chute, mesmo sabendo que às vezes tem essa possibilidade de você errar e a sua nota ser reduzida. Agora, se você tem convicção, está fazendo sua prova toda certinha, bonitinha, e você tem a convicção que aquela questão não é do seu alcance, ou seja, você não tem capacidade de fazer ela, então o que você vai fazer? Você vai dar um chute, vamos dizer assim, um chute mais ou menos direcionado. Ó, eu sei que é mais ou menos para a direita. Então você pode eliminar 2 ou 3, porque aí você tem a maior chance de acertar. Então, chute consciente, né? Chute consciente, boa. Professor Paulo, ter um Estado laico quer dizer ter uma população sem religião? Então, quando fala que o Brasil é um Estado laico, e assim como outros países do mundo, nós temos que entender que não está recriminando ou discriminando as religiões existentes. Tanto é que o Estado ele não pode tomar uma religião para si e falar que é oficial. Então, no Estado laico, ele tem que agir de forma igual e tratar todas as pessoas que querem exercer a sua religião de forma igual. Inclusive, garantir o direito daquelas pessoas que não têm religião nenhuma ou sem religião. Mas, diante do Estado laico, nós também devemos pensar se o Estado está cumprindo essa função. Porque, mesmo nós tendo uma população majoritariamente pertencente a uma religião, isso não quer dizer que o Estado deve favorecer a ela. Então, nós, enquanto cidadãos e cidadãs, nós temos que questionar o Estado quando ele não está cumprindo isso.
Por isso que quando a gente vê nos noticiários país tal, a religião oficial é tal, não é que a religião é oficial, é que é a maior predominância de adeptos dessa religião, não é isso? Quando um Estado tem uma religião oficial, aí já é outra situação, e não é laico. Uhum. Inclusive, por exemplo, nós temos países que têm religião oficial, mas garantem a liberdade religiosa. E também já temos países que, além de ter uma religião oficial, não permite a liberdade religiosa. Então, você tem que ser somente aquela que é oficial naquele país. Certo. Professor Douglas, o cálculo da nota pode ser verificado? Sim, pode ser verificado. Não é uma coisa tão simples como a teoria tradicional, né? Como, por exemplo, você vai fazer uma prova de 10 questões. Você acertou 6, então, teoricamente, sua nota ali seria 6 ou 60%. No TRI não é bem simples assim. Então, ele leva em consideração aqueles fatores que nós já estudamos na aula de hoje, que é a proficiência, que é o grau de dificuldade dessa questão e o próprio item em si. Então, nesse caso, é feito um cálculo matemático, né, bem complexo, através de softwares, e esse cálculo, essa memória de cálculo, é possível de ser verificada posteriormente. Caso você, será que minha nota foi essa mesmo? Então, mas aí você tem um certo conhecimento técnico para avaliar esse cálculo, né, para ver se essa metodologia que foi aplicada nesse cálculo está correta. Mas tem possibilidade de ser verificada sim. Bom, professor Paulo, ainda somos uma sociedade patriarcal heteronormativa? Então, vamos pensar em cada uma dessas palavras. Quando a gente fala uma sociedade patriarcal, quer dizer que a figura de dominação, a figura considerada mais importante, está centralizada no homem. Então, são relações sociais criadas a partir da figura masculina. Então, quando na nossa prática o homem é beneficiado em várias situações, então nós temos uma sociedade patriarcal. Já o heteronormativo é quando nossas relações afetivas são reconhecidas apenas as relações heterossexuais. Então, uma sociedade heteronormativa, ela acaba excluindo, acaba discriminando outras formas de afetividade, como as relações homoafetivas. Então, se a gente pegar os dois modelos agora, uma sociedade patriarcal e heteronormativa, nós vamos ter uma sociedade profundamente machista e profundamente homofóbica, que não vai aceitar ninguém que seja diferente dos padrões que ela coloca. E a gente volta àquela ideia do etnocentrismo, porque tem características que um grupo de pessoas acham que deve ser o ideal, que é o adequado. Bom, professor Douglas, a prova do estudante do novo ensino médio é mais difícil com a TRI? Não, definitivamente não. Pelo contrário, né? O TRI ele veio uma forma de evolução da forma de se somar sua nota ou de obter sua nota, de forma que ele é vamos dizer que é um sistema mais justo. Porque vamos pensar na seguinte situação. 2 alunos, né, como nós colocamos na aula de hoje, 2 alunos eles obtiveram o mesmo número de acertos, por exemplo. Porém, o aluno A, por exemplo, ele acertou 6 questões lá de difíceis a médias e errou as fáceis. Então tem uma incoerência, não tem? Porque como que ele acerta as difíceis e as médias e erra as fáceis? E outro não, ele obteve acertos nas fáceis, algumas médias e as difíceis, a maioria ele errou. Então tem uma coerência nesse trajeto, vamos dizer assim. Então, esse aluno que teve essa coerência, ele vai ter uma nota maior nesse sistema TRI. Então, ele veio para as questões em si. Tem o grau de dificuldade médio, fácil e difícil, então não alterou nada disso, os graus de dificuldade das questões são mantidos. O que vai mudar mesmo é que você vai ter uma avaliação mais justa diante daquilo que você fez, de acordo com o seu conhecimento. Ok. Professor Paulo, o que seria lugar de fala? Então, na nossa sociedade, nós temos várias pessoas que são discriminadas a partir das suas características, tanto físicas quanto afetivas, ideológicas. Então, o lugar de fala é que eu não posso falar em nome das pessoas que são discriminadas
ou das pessoas que sofrem se eu não passo pelas mesmas situações. Então, o lugar de fala é eu entender a outra pessoa e dar a ela o lugar de fala, porque ela consegue entender a realidade que ela vive, onde ela possa se expressar e explicar a realidade no qual ela está vivendo, inclusive apontando as situações de discriminação e tal. Aí, no meu caso, vamos pensar que eu sou um homem branco, hétero, numa sociedade racista, machista e heteronormativa. Então, eu tenho que entender que eu acumulo privilégios. Então, eu não posso falar que as pessoas que falam que estão sofrendo discriminação, essas pessoas estão erradas. Então, eu dou o lugar de fala, eu reconheço esse lugar de fala, para que essas pessoas, inclusive, possam apontar para mim quando eu sou mais uma pessoa que está contribuindo para essa manutenção dessa sociedade que discrimina. E um outro ponto é que eu, enquanto homem, eu posso contribuir para a discussão sobre a igualdade de gênero, mas eu não tenho lugar de fala, por exemplo, do movimento feminista. Eu, enquanto homem branco, eu posso contribuir para a luta antirracista, mas eu não tenho lugar de fala do movimento negro, por exemplo. Então, o lugar de fala é dar aos grupos sociais o lugar que eles merecem para apresentar as suas demandas na sociedade. Essas pessoas, por vivenciarem isso, elas então têm autoridade para falar, né? Sim, elas sabem dizer com propriedade sobre aquilo que estão denunciando. Certo. Professor Douglas, qual a diferença entre o método TRI e o antigo? Meio simples, né? Nós já até discutimos bastante na nossa aula. O método tradicional é aquele que nós já conhecemos, você aluno já conhece. Quando você faz a prova, você vai lá marcar as questões e dentro dessa prova, na maioria das vezes, vai ter questões fáceis, médias e difíceis, né? Na maioria dos casos, pode ser que tenha alguma exceção. E, independente de quais questões você acerte, a sua nota vai ser baseada no seu número de acertos simplesmente. Já no TRI, não. Eu vou levar em consideração o grau de dificuldade dessa questão, o item em si. Por isso que é chamado de TRI, do item, né? Então, de acordo com os itens que você acertou, você vai obter uma nota melhor. Podemos pensar assim, de forma que você vai... Se você não entendeu o TRI ainda, você vai entender agora. Eu tenho a mesma prova. A mesma prova. Só que eu quero aplicar um TRI, mas não da forma que é aplicado no Enem, mas uma forma mais simples. O que eu posso fazer? Simplesmente eu vou distribuir os mesmos 10 pontos na mesma prova, só que de forma que é o seguinte, as questões fáceis eu posso pontuar com meio ponto, por exemplo, as questões medianas com 1 ponto e as questões difíceis com 1,5 ponto. De forma que, o que vai acontecer? O aluno que acertar as difíceis, ele vai ter uma nota um pouquinho maior, porque provavelmente ele vai acertar as questões fáceis, vai somando ponto e vai chegar nos 10 pontos. Enquanto o outro vai acertar só as fáceis, então vai ter uma nota um pouquinho menor. Douglas, então é parecido com o que os professores fazem em sala de aula? Quando Sim. tem uma questão fácil, coloca meio ponto, Sim. E às vezes o aluno acerta várias questões que tem meio ponto e fica com nota baixa, e tem um lá que fez uma resposta aberta que valia muito ponto e ficou com uma nota maior que a dos às vezes colegas. ele chutou. E também o TRI, a evolução ainda maior, porque ele vai levar em consideração o seguinte, às vezes esse aluno, nesse mesmo sistema, né, o aluno foi lá e chutou, e acertou só as difíceis, imagina. Aí o professor deu 0 para ele. Aí você vai ficar, não, por que você me deu 0, professor? Aí, lógico, as fáceis lá, 1 mais 1 você errou e acertou lá a raiz quadrada de 1953, por exemplo, né? Então, nesse caso, você está vendo que não tem aquele conhecimento. Então, o TRI é essa evolução, né? Então, a dica é, não chute, estude o máximo possível. E quando for chutar, é aquele chute assim, você tente eliminar uma coisa. Tentar eliminar aquelas que são mais mirabulosas, aquelas respostas que não tem nada a ver com nada, né? Que geralmente, sempre no Enem vai ter 1 ou 2 ali que não tem nada a ver com nada. Elimine elas que a sua chance de acerto vai aumentando. Ok, fica a dica então, hein? Professor Paulo, como um estudante pode proporcionar inclusão aos alunos com deficiência? Então, quando a gente fala de inclusão,
a gente tem que pensar que não é apenas ter na sala de aula um colega com alguma deficiência. Nós precisamos também acolher. Então, nós podemos fazer de várias formas. Chamando para fazer algum trabalho junto, quando o professor distribui os grupos em sala de aula. A pessoa que tem uma deficiência, ela não é uma pessoa inútil, ela sabe fazer algo. Então, se a gente vai fazer um cartaz, então a pessoa pode ficar responsável pela decoração do cartaz, recortar, fazer as colagens, ou até mesmo a escrita. Então, a gente precisa acolher os nossos colegas. E ali a gente vai ver o que ele dá conta, o que ele quer fazer. E assim que essa pessoa vai ser incluída e vai se sentir bem com nós. Então, nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos chamar os nossos colegas para os nossos grupos, distribuir as funções, dar autonomia, perguntando o que quer fazer, se quer falar, se quer participar da apresentação. Porque a gente não pode ficar pensando, se tal pessoa apresentar para nós, a gente vai perder ponto. Não, os professores também estão cientes das realidades e também vão valorizar se vocês fizerem algo assim. Então, façam. Bom, professor Douglas, 2 alunos que acertam o mesmo número de questões em uma mesma área de conhecimento sempre terão a mesma nota? Falso. Afirmativa, falsa, né? Não. Então, por que nós podemos afirmar isso? É a mesma questão que nós havíamos discutido durante todo esse nosso Tira Dúvidas. O aluno vai acertar lá 6 questões, como nós já colocamos. Só que, porém, um aluno ele teve mais coerência, né, nessas respostas, ou seja, ele foi graduando. É como você pode pensar o seguinte, uma pessoa que faz lá o arremesso de peso, né? Então ele foi lá e arremessou o peso, ele consegue, pela medição dele, ele consegue lançar até 10 metros, por exemplo. E o outro consegue lançar até 5. Então aquilo ali é a capacidade máxima do aluno. Então o que o teste faz? O que o TRI faz? Ele vai chegar a um ponto que ele vai ver o seu nível de resposta, né, com o seu padrão de resposta, e vai chegar, esse aluno tem um nível de 10 metros, por exemplo, e o outro tem um nível de 5. Então, a partir do momento que o aluno começar a acertar muitas questões acima do nível que ele já viu, que o padrão que o aluno tem, ele vai começar a baixar essas notas dessas aqui. Porque ele sabe que essas notas aqui, ele não tem aquela capacidade, né? É como se ele estivesse mentindo. Você está mentindo aqui, viu? Você está chutando. E o outro aqui, às vezes, as notas dele ficam mais ou menos dentro aqui. Pode ser que tenha algumas para cima, mas às vezes está coerente dentro da capacidade dele. Então o TRI vai fazer isso, é um sistema inteligente, vamos dizer assim, né? Igual eles falam, nós falamos na aula de hoje, comparando a balança mecânica, você vai mexer lá, ela vai medir lá, pronto. E a de precisão, ela vai lá 225 gramas e meio, por exemplo, e a outra 220 gramas, por exemplo. Ela não consegue medir essa variação. Então o aluno vai ter a nota, mesmo de acerto, um tem mais, outro tem menos. Então, o TRI é um sistema não só quantitativo, mas qualitativo também. Qualitativo, com certeza. Bom, professor Paulo, qual a diferença entre liberdade de expressão e liberdade de opinião? Então, quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente está falando, inclusive, de um direito garantido pela Constituição, onde nós não podemos ser proibidos de nos expressar de acordo com a nossa religião, nosso posicionamento político, filosófico. Já a opinião é aquilo que nós falamos, inclusive, dentro da nossa opinião, a gente acaba colocando para fora dos nossos preconceitos. A nossa liberdade de expressão, garantida na Constituição, ela não permite a gente expor preconceitos, inclusive discriminar as outras pessoas. Porque existe uma prática das pessoas discriminarem e falarem, mas é minha opinião, você tem que respeitar. Não, se você estiver se expressando e respeitando a outra pessoa, ok, seu direito está garantido. Mas se você está discriminando, sua liberdade de expressão não está garantida, mesmo sendo sua opinião. Então, sua liberdade de expressão, ela garante os seus direitos enquanto cidadão. E a sua fala, ela não pode proibir o direito do outro de existir baseado nas suas características. A sua liberdade de expressão vai até onde começa o direito da outra pessoa. Sim, seria um resumo bacana. E necessário, né, professor? Bom,
Professor Douglas, pode ser mais sucinto nessa? Sim. É verdade que a redação tem maior peso? Eu ouvi falar que vale a metade da nota. Não, na verdade não vale a metade da nota, mas ela tem um peso considerável. Vou até rapidamente no quadro aqui, senão não é matemática, né? Vai ser de matemática. Só seja mais sucinto, professor. Então é o seguinte, a nota do Enem, né, ela é composta de 4 notas, né? Então nós temos a nota aqui, ela vai ser uma somatória da primeira nota, mais a somatória da segunda, mais a somatória da terceira, quarta e quinta. Ok? E suponhamos que essa aqui seja a redação. E vai ser uma média simples, calculada da seguinte forma. Eu tenho tudo no TRI, tá? Calculado sua nota no TRI lá, vamos supor que seja matemática, ciências, humanas e aqui linguagens. E lá seja a redação. Então, ela é uma parcela dessas 5, ou seja, se eu for pegar somente essa aqui, eu tenho 20% da nota. Então, sua redação vale 20%. Por que eles falam que tem um peso maior? Porque é o seguinte, em cada uma dessas áreas de conhecimento, você precisa fazer quantas questões? 45 questões. Você vai despender um tempo grande e uma energia maior do que talvez você fazer uma redação, talvez você gaste 1 hora ou até menos. Então, 20% eu posso dizer que é, matematicamente falando, né, 20% é o peso da redação. E as demais da mesma forma, ok? Então não é metade da nota, não. Ok, explicado, professor, obrigado. Bom, vamos para mais um intervalo então? No próximo bloco, a gente recebe os professores Rodrigo Barbosa e Leonardo Medeiros. Professor Douglas e professor Paulo, obrigado mais uma vez pelo bate-papo aqui hoje. Obrigado. Bom, e o Tira Dúvidas volta depois do intervalo. Rapidinho. Até já. Diariamente levamos até você as notícias da sua cidade, do seu estado. Entrevistas e a repercussão dos fatos em 2 edições diárias. Jornal Minas, de segunda a sexta, 12h30 e 7h30 da noite. O Se Liga na Educação está de volta e de cara nova. Nesse mês de fevereiro, com conteúdos preparatórios para professores e estudantes começarem bem o ano letivo. Os temas serão sobre habilidades socioemocionais, didática, escola, vida e trabalho, mundo digital e ainda sobre o novo ensino médio. Você não pode ficar fora dessa. De segunda a sexta, das 7h30 às 12h30. Aqui na Rede Minas, estamos te esperando. Se liga! Ei, gente, sexta-feira à noite é dia de agenda aqui na Rede Minas. No nosso giro cultural pelo estado, nós vamos a Tiradentes, onde está rolando o festival Arte Vertentes. Em Ouro Preto, a exposição Modernistas em Minas. E tem a Orquestra Ouro Preto,
com uma nova roupagem para o concerto O Pequeno Príncipe, com participação especial de Tim Rescala. O Agenda é nesta sexta-feira, às 8h30 da noite. Até lá! Estamos de volta com o Tira Dúvidas sobre o novo ensino médio. Neste último bloco, com os professores Leonardo Medeiros e Rodrigo Barbosa. Então, vamos saber de cada um o que foi abordado hoje? Começa com o professor Leonardo, tudo bem? Olá, Fabrício, tudo bem? Joia! Olá. Seu tema foi? Hoje nós estudamos o novo ensino médio. Abordamos como que é esse processo de implementação dele, quais são as características, o desenho desse novo ensino médio, e essa foi a nossa aula de hoje. Beleza, vamos saber daqui a pouquinho. Professor Rodrigo, tá joia? Olá, Fabrício. Olá, professor Olá. Leonardo. Olá, estudante. E seu tema foi? Mais uma grande competência importante dentro desse novo ensino médio, projeto de vida, né? Ou seja, uma temática aí para ajudar esse aluno que tem inúmeras dúvidas sobre a vida profissional, vida social e também a vida pessoal também, que é muito importante. E nós trabalhamos essa aula de hoje sobre o projeto de vida, como organizar um projeto de vida, né? Como será? Vamos descobrir daqui a pouquinho. Eu começo com pergunta primeiro para o professor Leonardo. Professor, me explica de novo aquela parte dos itinerários e da formação geral básica, por favor. Tá, eu vou ao quadro, tá? Bom, pessoal, nós temos uma nova organização, como foi dito, para o primeiro ano do ensino médio, que ele agora passará a contar com 1000 horas, né? Então, essas 1000 horas, elas serão divididas em 2 grandes blocos, que nós podemos dizer assim. Um bloco, que é essa formação geral básica, e um outro grande bloco, que são os itinerários formativos. Então, aqui serão 600 horas e aqui 400 horas. Bom, o que tem nesse blocão aqui da formação geral básica? Aqui nós temos as áreas de conhecimento, tá? Então, aqui nós temos linguagens, nós temos matemática, suas tecnologias, temos ciências humanas, suas tecnologias, temos ciências da natureza e suas tecnologias. Então, dentro dessa formação geral básica, nós temos as áreas de conhecimento, tá? As áreas. Então, aqui você terá, dentro de uma área, as disciplinas. Então, vou falar, eu sou professor de Química. A minha disciplina, ela está dentro de uma área chamada Ciências da Natureza. E ali também tem Física e Biologia. E a proposta nesse novo ensino médio é que possamos estabelecer um diálogo maior entre essas 3 disciplinas que compõem essa área. Aqui nos itinerários formativos, nós temos as eletivas, que as escolas irão ofertar, né? 2 no diurno, 1 ano noturno. Teremos também, dentro do itinerário formativo, o aprofundamento das áreas, dessas áreas de conhecimento. Aqui dentro do itinerário formativo, nós teremos preparação para o mundo do trabalho e também teremos o projeto de vida. Então, essa parte da formação geral básica é uma parte que nós falamos da área, e essa outra parte aqui é uma parte que nós colocamos que ela é bem mais experimental, não no seguinte de fazer uma experiência vai dar certo, não. Experimental no sentido de que colocamos mais a mão na massa, tem um protagonismo muito maior do educando. E aqui nós visamos aprofundar e ampliar o olhar que foi já, digamos, sedimentado aqui na formação geral básica. Então, essas são 2 características desse novo ensino médio a começar no primeiro ano. Ok, respondido. Obrigado, professor. Agora, professor Rodrigo. Vamos lá. Me conta aqui, afinal de contas, o que é ser protagonista no projeto de vida? Bom, pegando até o gancho que o Leonardo acabou de dizer aqui, né? O que é uma pessoa ser protagonista, né? É você ser responsável pelo aquele projeto que você vai caminhar. Ou seja, nós, professores, vamos apenas auxiliar. Nós não vamos determinar
o que você deve ou não fazer. Ou seja, nesse conteúdo formativo, né, que vai estar lá junto dessas horas ali presente que a Leonardo acabou de falar, você vai ter esse momento para poder organizar o seu projeto de vida, tá? Ou seja, desde lá desse início de primeiro ano, acompanhar você ao longo do segundo e terceiro ano, ou seja, vai te auxiliar. Então, nós professores, nós não vamos determinar absolutamente nada. Então, você vai ter essa parte formativa justamente com esse objetivo, porque você tem inúmeras dúvidas, principalmente os alunos do ensino médio, né, essa questão do profissional, mundo do trabalho, né? Ou seja, o que eu vou escolher para minha vida, o que eu quero de profissão, o que eu quero escolher para poder futuramente trabalhar. Então, é uma forma de te auxiliar e te ajudar nesse processo, né? Então, parece ser uma coisa difícil, complicada, mas não. Ou seja, o projeto de vida ele vai ter esse protagonismo, é tornar você, aluno, protagonista da sua história. É você que vai montar todo o seu projeto, é você que vai determinar aquilo que você quer ou aquilo que você não quer. Aquilo que você deseja, os seus sonhos, quantos sonhos a gente tem na nossa vida, né? A gente deseja realizá-los ao longo da nossa vida. Alguns conseguimos, outros ficam para trás, isso acontece, é normal, ninguém precisa desesperar por causa disso. Mas é essa forma de você ir organizar a sua vida, acho que também não só dentro do ambiente escolar, mas também dentro da sua casa, família, sociedade. É isso que o projeto de vida tem, essa principal finalidade. É tornar o aluno protagonista não somente no ambiente escolar, é também em casa, na família, na sociedade, é ser participativo, tornar-se uma pessoa de grande liderança, tomar decisões. É isso que é o chamar protagonista dentro do projeto de vida. E o professor, o protagonismo não é só do menino que está entrando no ensino médio, do adulto, da educação de jovens adultos, né? Também entra. O projeto também. de vida, naquela fase da vida dele também vai auxiliá-lo a compreender um pouco melhor aquela fase. Então, o protagonismo ele é estudantil como um todo, né? E o projeto de vida não necessariamente precisa ser feito só durante a juventude, né? Não. Quantas vezes a gente refaz os caminhos? O projeto é isso, até para nós adultos, né? Quantas vezes a gente precisa reformular os nossos desejos, a gente reformula muita coisa ao longo da nossa vida e mesmo assim ainda ficam algumas coisas pendentes, né? Mas já ajuda, você já ter uma ideia, uma base, um auxílio, que a gente observa que muitos dos nossos estudantes não têm esse auxílio, não tem essa base, né? Não tem essa estrutura para poder organizar o seu projeto. Então, através desse novo ensino médio, o projeto já vai entrar com essa finalidade. Já dá esse auxílio, já dá esse apoio e ele saber aonde recorrer para poder organizar, anotar, escrever, pensar e já começar a colocar. E pensar, gente, não é do dia para o outro não, tá? Né? Já começar em fevereiro e já está tudo pronto, já está tudo resolvido e logo... Não é assim que funciona. O projeto ele tem esse momento de curto, longo, médio prazo, depende do projeto, aquilo que você queira. Mas já é um momento para você te auxiliar e te ajudar bastante aí no seu processo de formação ao longo do ensino médio, né? Ok. Agora, professor Leonardo, eu vou iniciar o terceiro ano. Serei prejudicado com essa mudança no novo ensino médio? Bom, primeira coisa, gente, o novo ensino médio ele não veio para prejudicar ninguém, né? Essa ideia que eu vou ser prejudicado ou é uma coisa que é maléfica, né? Não, a proposta da mudança ela é positiva, né? Ela vai começar agora nesse ano, no primeiro ano, e ela vai ser gradativa. Mas você que já está no segundo ano, você que já está no terceiro ano, de maneira alguma será prejudicado. Pelo contrário, você também vai colher benefícios desse processo de mudança lá na sua escola, porque há uma nova mentalidade escolar, né? E todos que são ali da comunidade escolar serão beneficiados com essa mudança. Mas pode ficar tranquilo, você não vai perder em conteúdo, você não vai perder em carga horária, você não vai perder em nada, só tem a ganhar. Inclusive com novas disciplinas, né? Novos assuntos para serem estudados também. Isso vai começar agora no primeiro ano, né? Mas no caso do segundo e terceiro ano ainda está um processo que vai se avançar com o passar dos anos. Ano que vem, esse ano agora, o segundo e o terceiro ano, eles mantêm no formato atual, né? E aí mas não vai prejudicar em nada. O aluno vai sair preparado da mesma forma para prestar o vestibular, prestar o Enem. Pode ficar tranquilo, tá? Não prejudica em nada. Ok. Professor Rodrigo, por que é importante realizar um projeto de vida? Pois é, por que é importante, né? Porque justamente para você, aluno que é estudante do ensino médio,
vem com inúmeras dúvidas, dificuldades. Muitos de vocês, estudantes, têm aquele pensamento de, muitas vezes, né, já começar a preparar para o Enem, né, já é uma forma. Outros para questão de trabalho, até para questão de estudos, entre outras questões. Então, um projeto de vida tem essa importância. O que ele vai chegar e vai falar assim, olha, primeiro você vai se autoconhecer. O que é isso? Você vai se ver o que você deseja, o que você quer, né? Quais são a sua proposta de vida. Então, por isso que chama projeto de vida. É com essa finalidade. Porque o projeto é aquele momento que você faz as anotações, você se organiza, você, né, coloca ali no papel aquilo que você quer para curto prazo, médio prazo, isso vai depender daquilo que você deseja. E vida é para isso, determinar, quer dizer, um autoconhecimento daquilo que é a sua vida, né? Como é que você está inserido aí dentro da comunidade, dentro da sociedade, dentro do ambiente escolar. Então esse projeto de vida ele tem essa importância grandiosa nesse sentido. É traçar um caminho para você chegar no seu fim, no seu objetivo, ok? Então esse projeto de vida, esse professor que vai te auxiliar é justamente para isso. É para você ter um ponto de início para você chegar no seu ponto final, o seu objetivo final, o que você quer, tá? Então, professor, eu quero me dedicar mais para determinada profissão, eu preciso conhecer um pouco mais de determinada profissão. Então, quer dizer, você vai se organizar para isso, vai ter um ponto de início daquilo que você deseja para você traçar o seu caminho até chegar ao seu ponto final, aonde você quer chegar. Essa é a finalidade do projeto de vida, por isso que ele tem esse nome. Justamente por isso, por se autoconhecer e ver o que você quer para você se organizar para o seu futuro. Agora, professor Leonardo, e o Enem? Ele também vai mudar esse ano? Olha, Fabrício, você lembra que ano passado nós analisamos a prova do Enem aqui no Se Liga, né? E nós já percebemos algumas nuances que o Enem trazia de interdisciplinaridade. Então, ele já começava a trazer um diálogo assim mais explícito por área, né? Então, esse ano, ele não muda efetivamente, mas o Enem já tem um processo de já algumas edições de buscar ser mais interdisciplinar, de buscar ter esse diálogo, não é? Então, o novo ensino médio, ele tem uma mudança que será gradativa ao longo dos próximos anos. Então, à medida que nós formos tendo essas mudanças, naturalmente o Enem também vai absorvendo essas mudanças, né? E essas são mudanças positivas. Esse processo de transformação e atualização será contínua. E após consolidado todo o ensino médio, já nesse novo formato, aí sim o Enem também será adaptado ao novo formato do ensino médio. Mas esse ano agora de 2022, ele permanece com o formato atual dele, mas nós já percebemos, né? Quando fizemos ano passado as análises do Enem, nós já percebemos que ele já começa a apresentar essa parte de diálogo entre as áreas, entre as disciplinas, já está presente ali. Agora é bom, desculpa cortar, até pegar esse assunto do Enem, que justamente ano passado foi discutido, né, na parte da geografia, eu discuti muito essa questão da contextualização, né, das questões, que eu acho importante, que é isso que esse novo ensino médio vai trazer, justamente para não ficar aquela coisa de caixinhas separadas, né, de disciplinas, né? Então, por exemplo, a geografia contextualizou muito com a parte de sociologia nessa prova do Enem de 2021, contextualizou a todo momento, a todo instante, né? A todo momento. Um pouco com história, a filosofia também puxou um pouco, então foi uma geografia aí muito contextualizada mais na parte social, né? Então pegou muito esse lado da sociologia com a geografia e fez esse trajeto, né, entre o conteúdo dos conceitos geográficos com os conceitos da área da sociologia também. Achei muito bacana, interessante porque diz busca do aluno essa forma de interdisciplinar, né, colocar as disciplinas sempre em conjunto, né, para não ficar aquela coisa muito separada, que antigamente no vestibular, né, quando eu tenho um tempo que eu fiz o meu vestibular, né, ou seja, não vou falar a nossa idade, né, mas é tudo separadinho, né, ou seja, matemática, geografia, biologia, português, aquela coisa tudo muito separado, não tinha uma contextualização, né, das disciplinas, então a gente estudava muito daquela forma assim, por bloco, né, separadinho. Então hoje a gente vê essa grande mudança, eu acho isso interessante, porque fazer o aluno ser mais crítico, pensar,
nas mudanças que estão acontecendo e ligando as disciplinas a todo momento. Como é que você pode imaginar geografia com matemática, geografia com química, com biologia? Mas é possível sim, com certeza, né? Então, mais do que decorar é entender o que está sendo perguntado. É isso que eu sempre falo com os alunos. A geografia não é mais uma decoreba mais. Hoje a geografia ela precisa ser cada vez mais crítica e entendida, compreendida e interpretada, né? Tá certo. Agora, professor Rodrigo, eu ainda tenho dúvidas sobre a minha vida profissional. O projeto de vida vai me ajudar nessa escolha? Claro que vai, é isso. Acho que o projeto de vida ele vai trazer esse momento para você de vida profissional. Há uma grande pressão nos jovens, né, que precisam decidir qual a área, o que fazer no vestibular, no Enem, já tem que tomar aquela decisão. E muitos ficam apavorados, desesperados, falam assim, nossa, eu vou escolher essa área, e será que eu vou gostar dessa área? Será que vai ser a área que me interessa? E aí eu vou ter que escolher para a vida toda. Então, há uma grande questão, os jovens se questionam muito nisso, né? Ainda mais que eu já trabalhei com ensino médio, principalmente terceiros anos. Há uma grande aflição, uma grande preocupação quando vai escolher, chegam a perguntar pra gente, e aí, professor, essa área é boa, vale a pena fazer essa graduação? Então, há essa aflição, essa ansiedade. Então, acho que aí o projeto de vida para você, aluno que está começando o seu ensino médio, é isso. Ele vai caminhar com você ao longo desse novo ensino médio até o terceiro ano, justamente para te tranquilizar, para você se organizar, e você ter esse tempo para você não apavorar, não criar uma ansiedade e automaticamente organizar sua vida profissional e decidir aí o seu futuro, ok? Bom, professor, na época de estudante, não vou falar também quando, tá? Sim. Não vou falar, mas eu fiz uma opção ao terminar o ensino médio de ir para o curso técnico. E depois eu consegui uma segurança financeira com o técnico e depois eu fui para a graduação. Foi um caminho que eu tracei e me identifiquei ali também, né? De uma certa forma, também contribui, ajuda uma pessoa a ir para a graduação diretamente, né? Talvez o técnico seja um prazo menor, porém já pode te ajudar a se especializar, aprofundar mais. Talvez a pessoa continue no próprio técnico mesmo, mas pode ver que a graduação pode ser uma coisa mais interessante, se aprofundar. É uma possibilidade. É uma possibilidade, de vida, né? É isso. Ele vai te mostrar esses caminhos, né? Ele não vai determinar o que você precisa fazer. Ele vai te auxiliar nos caminhos que você pode percorrer. E importante não comparar um projeto de vida com o outro, né? Fundamental. Isso é a melhor parte, Fabrício, é isso mesmo, nunca comparar. O projeto de vida é uma coisa individual, é coisa minha, particular, eu não posso comparar com a do colega, que é o projeto de vida dele, é o que ele deseja. É assim que funciona, né? É importante a gente estar feliz com o nosso projeto. Sempre. Professor Leonardo, eu acho que essas mudanças não vão dar muito certo, não. Pessoal, a gente costuma de vez em quando ter medo de mudança, né? A gente, aquilo que é muito novo, às vezes causa um certo receio de encarar esse processo. Mas o processo de mudança, pessoal, ele tem tudo para dar certo, tá? Ele tem tudo. É aquela situação, a mudança, ela vem para somar. E nós que estamos vivendo a realidade da escola, seja como professor, como aluno, como gestor, não é? Você que faz parte da comunidade escolar, estar de peito aberto para a mudança já é um grande passo, tá? Porque ela vai trazer uma escola que seja mais real, uma escola que está mais ligada à sua realidade local, né? Por isso que vai ter os itinerários formativos. Eu acho que será muito positiva, vai dar certo sim, viu? Vai sim, já está dando certo. Bom, professor Rodrigo. Vamos lá. O que significa autoconhecimento no meu projeto de vida? É isso, então... Qual é o primeiro momento, né? Quando você vai chegar, começar o seu novo ensino médio, primeiro ano? Eu me autoconhecer, saber quem eu sou. Acho que essa é a grande pergunta. Quem eu sou, né? É sempre a pergunta inicial, tá? Para você saber a pessoa que vai. Então, isso é uma forma de autoconhecimento. Isso até tem uma abordagem até psicológica, claro, né? Ou seja, esse momento da psicologia também entra aí, ou seja, esse autoconhecimento, saber quem eu sou. Quem eu sou essa pessoa dentro da minha comunidade? Quem eu sou essa pessoa dentro do ambiente escolar? Quem eu sou dentro da minha família? Ou seja, esse é o primeiro passo, essa primeira pergunta, né? É o primeiro questionamento. E aí depois você tem a outra parte. O que eu quero para a minha vida, tá? Ou seja, o que eu posso contribuir para a minha família, para a minha comunidade, para a minha escola? O que eu posso contribuir? Então, o autoconhecimento ele tem essa finalidade de saber quem eu sou,
né? Então você pensa assim, nossa, mas que coisa filosófica, psicológica, mas é isso mesmo, né? Ou seja, é esse lado de você pensar, de você jogar para si esses questionamentos, para você aí de se descobrir. Eu acho que a gente se redescobre sempre, né? Eu mesmo, hoje, atualmente, ainda me redescubro com tanta coisa, ainda me perguntando, me questionando, ou seja, nada está pronto ainda na nossa vida. Então, o estudante tem que ter essa mente, ou seja, nada está pronto, fique tranquilo, não crie tensões, ansiedades antes do tempo. A questão das mudanças é isso. Então, quando fala das mudanças, é isso. A gente tem medo do novo? Temos, né? Ou seja, a gente tem esse medo mesmo de algo novo, diferente, mas a gente precisa encarar. Ou seja, de frente, ver o que vem para trazer de novidade e aí eu vou fazer essa minha organização para a minha vida. Então, esse autoconhecimento é essa primeira pergunta. Quem eu sou? Né? Ou seja, é isso aí que já é o pontapé inicial para o projeto de vida. Bom, agora para a gente encerrar, professor Leonardo, pode ser mais sucinto? Poxa vida, já era difícil antes apenas com as matérias. Agora vai ficar mais difícil ainda com esse negócio de itinerário? Não, pessoal, não vai ficar mais difícil não, tá? Nós vamos ter a oportunidade, além de ver um pouco mais prático aquilo que a gente via muito na teoria das matérias, nós ainda vamos ter a oportunidade de um olhar um pouco mais assim, da comunidade para aquela realidade da escola. Então não vai ficar mais difícil não, tá? Vai ser 2 partes complementares, formativas e com certeza você, estudante que irá iniciar esse primeiro ano, vai aproveitar muito, vai ser muito bom. Ok, professores. Bom, Tira Dúvidas sobre o novo ensino médio está terminando. Mas se ficou alguma dúvida com as aulas de hoje, você pode baixar o aplicativo Conexão Escola 2.0 e enviar a sua pergunta. Lembrando, o app é gratuito e não consome os dados da sua internet. E para mais informações sobre os novos conteúdos do Se Liga na Educação, você pode acessar o site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, pode assistir também às aulas quantas vezes você quiser nas nossas plataformas digitais. Professor Leonardo e professor Rodrigo, obrigado por esse bate-papo riquíssimo e necessário. Muito obrigado. Muito obrigado. Também agradeço. Bom, eu agradeço também às nossas intérpretes e agradeço principalmente a sua companhia. Para você, um grande abraço e até mais.